Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um verbo em específico na língua japonesa, que é o verbo kiku. Ele tem o significado em geral de ouvir. E talvez para você seja um pouco novo, um pouco estranho a gente fazer uma aula só sobre um verbo, ainda mais um verbo que ele não necessariamente tem alguma coisa de especial, não é um verbo irregular, não é um dos verbos mais usados no idioma, apesar de ser muito usado. O ponto é o seguinte, o que eu quero mostrar para você é que através do estudo de uma coisa simples, pequena e fragmentada, você possa ter outras sacadas a respeito do aprendizado de japonês, a respeito de como encarar o aprendizado, que possam te ajudar no processo de aprender as outras coisas, os outros verbos, as outras palavras do idioma. Esse verbo, na sua essência, tem o significado de ouvir, só que muitas vezes ele é usado em contextos que em português nós utilizamos o verbo perguntar, ou seja, ele significa ouvir. Só que em frases do tipo, perguntei uma informação para o professor, quando eu quero transmitir essa ideia, é usado o verbo kiku também. E mais uma vez a gente volta naquele assunto de você tem que ter muito claro na sua cabeça a diferença entre significado e tradução. O significado do verbo é sempre o mesmo. Entretanto, quando nós pegamos uma frase em japonês e traduzimos para o português, às vezes nós precisamos fazer adaptações. Ou seja, significado e tradução são coisas diferentes. O ideal é que você foque no significado. Se você entender bem o significado das coisas originalmente em japonês, você naturalmente vai conseguir traduzir qualquer coisa para o português. Apesar de em muitos casos ele ser traduzido como perguntar, a essência da coisa é que quando nós perguntamos para alguém, né, isso no raciocínio japonês, nós estamos ouvindo a informação daquela pessoa. Por isso que é usado o mesmo verbo, ouvir, né? Eu vou ouvir do professor a informação na hora de passar para o português para ficar mais amigável ao nosso idioma, porque o nosso raciocínio é diferente, nós traduzimos para perguntar. Isso vai ficar muito claro para você na hora que a gente mostrar as frases de exemplo e as partículas que nós utilizamos nesse verbo. Isso acontece também com o verbo ensinar em japonês, que é oshieru. Ele é usado em alguns contextos que em português nós não utilizamos o verbo ensinar. Olha só essa frase de exemplo. Den wa bango oshite ne, que analisando literalmente significa me ensine o seu número de telefone. É assim que os japoneses falam. Só que ao traduzir para o português fica mais natural se a gente falar me passe o seu número de telefone. Em português fica estranho a gente pedir para alguém ensinar o número de telefone. Mas no raciocínio japonês, na forma que a língua japonesa se desenvolveu, é esse verbo que é utilizado nesse caso. Com o verbo que nós estamos estudando aqui nessa aula é exatamente a mesma coisa. Em português nós temos o verbo perguntar. Em japonês, o raciocínio é nós vamos ouvir daquela pessoa. Então vamos começar com a conjugação básica desse verbo. Vamos lá. Na sua forma de dicionário, né, que é a forma mais padrão de todas, é a forma que você vai encontrar no dicionário quando você pesquisar, ele é kiku. Na forma masu, ele fica kikimasu. Lembrando que a forma masu, ela serve para deixar mais formal, né? Se você não sabe o que ela é, esses conceitos básicos estão todos no livro Desvendando a Língua Japonesa, que é totalmente gratuito, e o link para você baixar está aqui na descrição. E nisso você já pode observar que todo verbo que termina com a sílaba ku, para você passar para a forma masu, você troca por ki e coloca o masu, né? Kiku, kikimasu. O radical da forma masu, né, que você usa para algumas outras estruturas, que inclusive a gente já ensinou aqui no canal, como a forma tai, a estrutura nasai, vai ser kiki. Basicamente é a forma masu sem o masu. E aí nós temos também a forma T. A forma T ela é muito usada para várias estruturas do idioma, né, para deixar as frases mais complexas. Ela fica kite. E olha só, observa aqui, todo verbo que termina com ku, quando nós passamos ele para a forma T, nós trocamos essa sílaba pelo I e ele fica kite. Isso para todos os verbos. Por exemplo, verbo aruku, que significa caminhar, vai ficar aruite. Ok? Nós trocamos a sílaba ku pela sílaba I e colocamos o T. E aí temos a forma ta também, que é a forma conclusiva, é a forma para fazer o passado. Ela é a mesma lógica da forma T, só que no lugar do T nós colocamos o ta. Então fica kita. Isso se aplica também a todos os verbos que terminam com o ku. E olha só que interessante, quando a gente está estudando japonês, a gente fica muito focado em memorizar tabelas dos verbos, né? Memorizar a flexão através de tabelas, através de padrões. Olha só, se você focar em aprender um verbo só, você automaticamente acaba memorizando todos os verbos que são semelhantes a esse, né? Então, ao invés de você quebrar a cabeça com a tabela lá, foca em aprender um verbo. Por exemplo, esse verbo aqui que a gente está estudando. A partir do momento que você aprendeu com
com ele, você acabou de aprender todos os verbos que têm a mesma terminação que ele. E agora vamos ver as partículas que se aplicam a ele. Nós podemos usar nele a partícula o. E quando nós usamos a partícula o, nós estamos indicando o elemento que nós estamos escutando. Lembrando que o verbo significa escutar. Então, se eu escuto uma música, escuto uma palestra, enfim, o objeto que eu estou escutando. A partícula o, na maioria das vezes, ela indica o objeto direto da frase. Quem escuta, escuta alguma coisa. O que eu estou escutando? Nesse verbo, a partícula o vai indicar o que eu estou escutando. Então, olha só uma frase simples de exemplo. Speech o kiku. Ouvir o discurso. Speech significa discurso, né? Uma frase derivada do inglês, por isso que ela está escrita em katakana. E nós temos aí o verbo escutar. E a partícula o está indicando o que nós escutamos. Nós podemos usar também a partícula to, e ela traz especificidade quanto ao que nós estamos escutando. Ela serve quando eu estou cotando alguma coisa e falando que eu escutei aquela frase ou aquela ideia completa. Ao invés de falar eu escutei uma música, né? Se eu quiser falar o trecho da música que eu escutei exatamente, eu coloco a partícula to. Ou então uma informação que eu escutei de alguém falando, né? Vamos ver a frase de exemplo que vai ficar mais claro para você. Otou-san ga nakunatta to kita. Eu ouvi dizer que o pai faleceu. E olha só, eu coloquei entre aspas esse o pai faleceu, porque essa é a informação que alguém me deu. É a informação específica que alguém me deu. É a informação. Ou seja, a partícula to, quando eu uso com esse verbo, ela está cotando, né? Colocando aspas em um bloco de informação e eu estou especificando que eu escutei esse bloco de informação. E eu posso usar também nesse verbo a partícula ni. Quando eu utilizo a partícula ni, eu estou indicando de quem eu estou ouvindo. Ou seja, eu estou indicando a quem eu estou perguntando. Esse é o caso onde em português nós usamos o verbo perguntar e em japonês nós utilizamos o verbo escutar. Então olha só essa frase de exemplo. Tenchou ni kite kudasai. Pergunte ao gerente. Então temos aqui a palavra tenchou, que significa o gerente, né, de uma loja. Partícula ni, está indicando que eu vou escutar do gerente, falando de um modo literal, mas eu vou perguntar ao gerente. Esse é o significado por trás da frase. E aí nós temos aqui o verbo na forma te, né, kite, com o kudasai, que significa quando eu estou pedindo para alguém fazer alguma coisa, né? Então, literalmente nessa frase, eu estou falando assim, escute do gerente, né? Estou pedindo para alguém ir lá e escutar a informação do gerente. Mas na prática, o que eu quero dizer é que a pessoa vai lá e pergunte alguma coisa para o gerente da loja. E para finalizar essa parte das partículas, eu queria deixar o conceito para você que pode te ajudar muito no processo de aprender japonês, que é você aprender as coisas em blocos. É muito comum os estudantes ficarem muito preocupados em ter uma explicação genérica da partícula que vá se aplicar a todos os casos. E às vezes isso pode ser um pouco confuso. Se ao invés disso você se focar e entender como que as partículas se comportam em cada um dos verbos, lembrando que existe um número limitado de verbos, né? Principalmente que a gente usa no dia a dia. Então, se você memorizar, por exemplo, que para esse verbo, independente da explicação geral da partícula, independente para que ele serve, se você memorizar que a partícula o indica o que eu escuto, a partícula to indica um bloco específico de informação que eu escuto, lembrando que eu estou me limitando a este verbo, e a partícula ni indica de quem eu estou escutando, ou seja, a quem eu estou perguntando, pode não parecer, mas se você memorizar apenas isso, você está construindo no seu cérebro uma base de conhecimento e familiaridade a respeito das partículas que vai facilitar para você aprender o uso dela nos outros verbos. E aí você faz isso com esse verbo, aí quando você vê uma frase de exemplo com outro verbo, você vê como que a partícula se comporta com aquele verbo e assim você vai desenvolvendo em si a capacidade de entender os padrões e muito em breve você vai dominar sim o uso das partículas. É muito mais fácil fazer assim do que você buscar uma explicação genérica que se aplique a todos os casos. Então fica a dica, sempre que você vê uma frase de exemplo, busque analisar o que a partícula está tendo relação com aquele verbo em específico, ao invés de uma explicação genérica da partícula que se aplica a todos os casos. Agora uma curiosidade é que você pode encontrar ele de uma dessas duas formas que eu estou colocando aqui na tela. Qual que é a diferença? Lembrando que isso só vai fazer diferença na escrita, né? Na fala, a pronúncia é exatamente a mesma. Por que existe essa diferença? É o seguinte, quando se trata de uma coisa que você escutou independente da sua vontade ou independente do personagem daquela frase, né? Independente da vontade do sujeito daquela frase, nós utilizamos o kanji, que é o mais padrão e o mais conhecido para esse verbo. Como por exemplo na frase Yana uasa o kikimashita. Ouvi um boato desagradável, né? Temos aqui Yana uasa.
um boato desagradável. E aí temos aqui o verbo escutar, né? Ele está no passado, na forma massa, kikimashita. Ele foi escrito com o kanji mais padrão, porque ele se trata de uma forma aí onde a pessoa escutou de forma involuntária, né? Já quando se trata de uma ação voluntária, onde eu necessariamente fui lá e liguei a música para eu escutar, eu fui lá e de propósito fiz alguma coisa para escutar, é utilizado este outro kanji aqui. Como por exemplo nessa frase, Smaho de jazz o kiku. Escutar jazz no celular. Perceba que é uma ação voluntária, né? Fui eu que quis ligar o celular para escutar. Então é muito mais comum utilizar esse outro kanji. Agora, não trate isso como uma regra absoluta, não trate como uma matemática. Se um dia você está lendo alguma coisa em japonês e você viu um japonês que utilizou na escrita o kanji mais padrão para um caso onde a pessoa escutou voluntariamente, não necessariamente está errado. Isso é uma tendência, ok? Não é uma coisa quadrada, 8 ou 80. Vai ter exceções, você tem que manter a cabeça flexível para esse tipo de coisa. Não só para esse tipo de coisa, mas sempre que você for estudar japonês, nem toda regra necessariamente é absoluta, ok? Não estranhe se você vê alguma coisa que fugiu um pouquinho daquele padrão. Afinal, línguas é uma coisa viva, uma coisa que está mudando a todo momento, totalmente flexível. E agora vamos para aquela sessão com várias frases de exemplo, utilizando tudo que a gente aprendeu aqui nessa aula. Vamos lá. Temos a seguinte frase: Mainichi radio de ongaku o kiku. Ouço música no rádio todos os dias, né? Temos mainichi, todos os dias. Radio significa rádio, ongaku significa música e temos aí o verbo escutar. Próxima frase, ano hito wa sensei kamo, chotto kite kuru. Acho que aquela pessoa é professora. Vou perguntar e já volto. Nessa primeira frase, apesar de não ser o assunto da aula, esse kamo é uma abreviação de kamoshirenai, que traz essa ideia de acho que aquela pessoa é professora ou aquela pessoa deve ser professora, né? Não tem uma certeza absoluta. No modo informal, ele dá essa abreviada. Aí ele fala, chotto kite kuru. Então, eu vou ali perguntar e já volto, né? Esse kite kuru da ideia que eu vou perguntar e volto. E aqui, o verbo escutar está sendo usado no sentido de perguntar. Nande kikuno? Porque a pergunta é uma expressão, né? Alguém faz uma pergunta para você ou você faz uma pergunta para alguém, ela não entende por que você está perguntando, essa expressão. Nande kikuno? Esse no no final, ele dá a ideia de interrogação, né? Num modo muito informal de falar, a gente acaba usando esse no após um verbo para dar uma ideia de que você quer que a pessoa complete, né? Que ela traga uma resposta para você. Próxima frase, chotto sawa ga shikatta kedo, kiku koto ga dekita. Estava um pouco barulhento, mas dava para ouvir. Então você estava num lugar que, apesar de estar barulhento, você conseguiu escutar o que você gostaria, né? E aí no final ele tem a estrutura kotoga dekiru, que dá a ideia de possibilidade, né? Ele conseguiu ouvir, ó. Kiku kotoga dekita. Consegui ouvir. Próxima frase. Anata ni kikitai koto ga arimasu. Há uma coisa que eu quero perguntar para você. Novamente nós temos aqui esse verbo, né, no sentido de perguntar. Anata ni, né? Então eu vou perguntar para você, literalmente eu vou escutar de você. Ele está na forma tai, na estrutura tai, né? Que dá a ideia de que eu desejo realizar uma ação. E esse kotoga arimasu dá a ideia de que há alguma coisa, né? Há alguma coisa que eu quero perguntar para você. Aí na próxima frase nós temos Sono koen kai o kiku tsumori desu. Pretendo assistir essa palestra. Aí você já fica confuso. Por que você traduziu como assistir se o verbo é escutar? Sim, no raciocínio japonês ele escuta uma palestra. Apesar de você estar lá assistindo, em português a gente fala assistir uma palestra. Significado é diferente de tradução. A gente pega a ideia em japonês e nós traduzimos, né? Nós usamos as palavras que soem melhor em português na hora de formular uma tradução. Você tem que manter sua cabeça aberta para isso, porque principalmente em materiais didáticos, tudo que tem uma versão em japonês e em português, essas adaptações vão acontecer. Então, literalmente, ele escuta uma palestra. No raciocínio japonês, é assim que funciona. Sore wa uso da to kita. Ouvi que isso é mentira. Aí nós temos a partícula to, né, indicando que eu ouvi um bloco de informação inteiro. Então, qual que é a informação que ele escutou? Sore wa uso da. Isso é mentira. To kita. Eu escutei a frase, isso é mentira. E a última frase, hito no iken o kikanai to, né? Precisamos ouvir a opinião das pessoas. Hito no iken, opinião das pessoas. Aí temos aqui, ó, kikanai to, né? Aqui é uma outra estrutura que nós podemos estudar numa outra oportunidade, que dá a ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa. É uma abreviação de kikanai to ikenai. É uma estrutura onde você põe um verbo no negativo, coloca o to ikenai, da ideia que você precisa fazer aquela coisa. E aqui ele está numa forma contraída, uma forma reduzida, mais informal de falar.
E essas são as frases de exemplo e eu queria dizer que é muito mais fácil você aprender japonês quando você fragmenta as coisas. Veja a quantidade de informação que nós conseguimos puxar estudando apenas um único verbo que ele não tem nada de especial, não é um verbo irregular, não é um verbo que traz confusão necessariamente, mas através dele nós conseguimos revisar o uso de partícula, revisar várias frases de exemplo, revisar conjugação e tudo mais. Se ao invés de você focar no todo, você focar em pequenos blocos de informação e for juntando eles, você vai construir o seu conhecimento na língua japonesa e vai atingir aí o nível que você deseja. E por hoje é isso. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí para você ser notificado sempre que nós publicarmos uma nova aula de japonês. Clica no sininho também, ativa ele, porque aí o YouTube vai te avisar toda hora que a gente tiver uma nova aula aqui, ok? Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, deixa um comentário, a gente lê todos os comentários. É isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!